Ao vivo. Vamos ver aqui então. Ele vai abrir no nosso Facebook? Vamos ver. Tá ao vivo já sinalizou aqui pra mim. Tá aqui, tá aparecendo na tela. Ah, verdade, está aqui, ó. Vamos lá? Então, podemos compartilhar e começar a nossa conversa. Vou virar a câmera pra vocês. O meu não apareceu aqui ainda. Espera aí, deixa ele ver o dele ali. Vamos ver aqui, abrindo. Espera aí. Aqui, ó. Presta um pouquinho aqui, por favor. Marcelino, tá tudo certo aí? Sim, vamos lá. Virei a câmera pra vocês. Só um instantinho. Facebook. Aqui. Vamos baixar o volume. Agora, como é que faz para compartilhar aqui nesse teu? Enviar mensagem, compartilhar Não, pergunta. no seu story. Compartilhar agora. Eu acho que está compartilhando. Ok, então? Vamos lá? Vê se consegue tirar o som ali. Sem som. Olá, amigos e amigos do Facebook. Vamos bater um papo hoje aqui no Vai Vendo com Paulo Heinzen. Paulo Heinzen é líder comunitário da região do Garcia, se dedica também hoje à comunicação através do Blumenau em Ação, que é um canal de notícias e variedades na região do Garcia. Perfeito. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Roberto? Obrigado pelo convite, né, para poder participar desse seu programa aqui, que eu tenho certeza que agrega muito. Nós temos uma amizade de longa data, né, Paulo? Foi um privilégio te conhecer, já tivemos em algumas lutas juntos. Com certeza. Tu sempre na luta comunitária, desde que eu te conheço, ainda jovem, menino, sempre lutando, correndo atrás, buscando ajudar a tua comunidade, às vezes pela política, em algumas candidaturas, e agora tu usa o instrumento da comunicação para contribuir com os teus habitantes do bairro Garcia? Com certeza. Na verdade, Roberto, bem lembrado a nossa amizade de longa data aí, né? Apesar dele ser colorado e eu ser flamenguista. Perdão. Eu, na verdade, a minha luta comunitária começou em 1988, né? Independente de política, eleição, eu sempre estive batalhando pelos interesses da comunidade. Na época que eu iniciei nessa luta diária pela comunidade, cheguei a morar 6, 7, aproximadamente 8 anos na rua José Deck, lá na Escola Agrícola, uma transversal da Benjamin Constant. Em 1988 eu fundei a Associação de Moradores da rua José Deck Transversais. E aí tu ficou até que ano ali na José Deck? Eu devo ter ficado eu acredito que eu saí de lá, eu fui em 96 eu fui para lá. Eu não quero falar mentira aqui, em 96. Eu devo ter saído de lá mais ou menos em 2000, acredito isso, que eu tenha saído, né? Então a gente fundou ali a Associação de Moradores da José Deck Transversais. E nessa época que montamos a associação, existia o loteamento São Paulo Apóstolo, ali próximo à antiga Valtec, bem ao lado, e as pessoas que ali moravam foram relocadas da tragédia que aconteceu, né, lá em 1983, que perderam suas casas em vários locais de Blumenau. Na grande enchente de 83 e 84. Isso, então a prefeitura alocou esse pessoal para aquele terreno e acredito eu que obviamente ela ficou com aqueles terrenos, né? E o pessoal estava com uma dificuldade muito grande para escriturar. Havia uma briga entre governo do estado e prefeitura. Um dia querem invasão e outro dia que não era. Né? Era o Dalto dos Reis, na época do Sácio, gente finíssima. Aí criamos a Associação de Moradores, eu corri atrás, eu tenho até matéria em jornais, está no meu Face, tudo da época que eu corri. Conseguiu legalizar os lotes com a escritura para cada morador? Marquei uma audiência com o Fernando Sassi, ele me chamou na sala, fomos lá, entrei, ele pediu para eu explicar qual era a situação, que ele não estava a par 100% eu expliquei, Sassi, acontece isso, então há essa briga.
Daí ele chamou o secretário de habitação na época, que hoje eu não lembro o nome dele, e perguntou para ele o que acontecia lá. Daí ele disse, não, lá é um pessoal das escrituras para o pessoal. Daí ele disse, tá, e por que não deram ainda? O Sácio olhou, por que não deram? Pode ir lá, eu quero a escritura deles lá todinho. E mandou ele lá, né? Ordenou ele que fizesse. Então eu chamei todo o pessoal ali daquela região, fiz a reunião e disse, está liberado, vocês podem fazer a escritura de vocês, né? E na época até foi feito por 50% mais barato, por causa da necessidade também financeira. Eram famílias deles, carentes, né? Exatamente. E mesmo assim teve pessoas que não querem fazer, acharam muito caro ainda. E hoje em dia, eu acho umas 10 famílias daquela lá, depois de muito tempo fizeram e pagaram 3 vezes o... Sim, porque hoje são loteamentos, um loteamento muito valorizado, uma região muito valorizada da cidade, né? E era o loteamento São Paulo Apóstolo, aí eu encaminhei para a Câmara de Vereadores para colocar o nome na rua, né? Seria a Rua São Paulo Apóstolo, e um errozinho de detalhe lá dentro ficou Rua Apóstolo São Paulo. Mais importante é que foi nominado e o pessoal podia receber correspondência, tudo, né? Mais qualidade de vida para as pessoas. E depois, em seguida, tu mudou para a região do Garcia? Voltei para onde eu nasci, na Gresmil. Na Gresmil eu voltei, quando eu voltei havia eleição para a Associação de Moradores, me convidaram, souberam que eu tinha voltado, me convidaram, eu concorri, havia 4 candidatos, eu fiz uma votação maior que os 3 candidatos juntos e, consequentemente, concorri mais uma vez ou 2 vezes, não lembro, eu sei que eu fiquei 3 vezes como presidente. Paulo, a Gris Miller, em 90, naquela tragédia que nós tivemos em Blumenau, ela foi uma das ruas mais atingidas, né? Foi Belo Horizonte, Rua Gris Miller, Rua Barbosa. Um pouquinho da Rua da Ali teve Glória. muitas vítimas na Gris Miller, né? Na Gresmil, assim, eu não lembro de ter vítimas. Eu sei que da Belo Horizonte, sim, teve bastante vítimas. Tem uma pessoa que até hoje não encontraram. Uma criança, né? Até hoje não encontraram, né? Então, mas Nós temos aqui o Silvio Rangel, o jornalista Silvio Rangel, e em 90, quando começou aquela enxurrada, a irmã do Silvio morava logo após o CSU, num prédio que tem ali, e a rua ali tinha se transformado num rio. E tinha um carro estacionado em frente a esse apartamento e a água jogava esse carro contra o apartamento. A irmã do Silvio ficou desesperada, ligou para ele, então eram umas 6 horas da manhã, 6h30, nós estávamos chegando ali, o Silvio me convidou, fui junto com ele, nós estávamos chegando onde tem ali o terminal de ônibus hoje, ali já tinha um corpo estendido. E dali para frente foi só tragédia, né? O que a gente visualizou naquele dia. É triste. Assim, são coisas que a gente nem gosta de lembrar. É verdade. Coisas que marcam, né, na vida da gente. A né? Belo Horizonte mesmo completamente arrasada, né? Na verdade, tanto a Gresmil como a Belo Horizonte, se você olhar, é um funil. Sim. Um vale. Então, tudo que descer ali vai desembocar. E as casas, elas acabavam sendo empurradas para o meio da rua, Exatamente. por barreiras, e a rua tinha se transformado num rio, então isso que foi fatal para as pessoas, né? E ali também, né, hoje em dia existem as galerias que foram construídas, Na são época não galerias tinha, né? enormes. A galeria ali, elas têm 2 metros de altura, tem aproximadamente essa largura aqui, 3 metros, 3 não, mas uns 2,50 metros de largura. E ali tu começou também, sendo eleito presidente da Associação de Moradores, começou um trabalho Sim, fizemos em um defesa, trabalho. era só da Gris Miller Só da a Gresmil. associação? Isso. E naquela época a gente tinha uma amizade muito grande com os presidentes de outras associações. E um dia o José, que trabalhava no CI, no Oswaldo Deschamps, o CEP, como a gente chama, né? CEP a gente chama. Fui conversar com ele que eu tive uma ideia de fazer uma ação comunitária. E eu procurei ele para conversar, porque ele era uma pessoa ali que conversava, tinha assim como é que se diz, um conhecimento maior, amplo da coisa. Aí eu conversei com ele, José, olha, eu tive essa ideia, conversei lá com o seu Honório, falecido seu Honório, que era o vice-presidente, de fazer uma ação comunitária. Trazer, tipo assim, arrumar um local grande para nós trazer o exército para mostrar o aparato dele, polícia militar, bombeiro, uma infinidade de coisas. Até o senhor Adalberto Day participou da primeira, né, falecida Adalberto Day, e a gente conseguiu fazer. Aquele serviço de corte de cabelo, aquelas coisinhas também, né? Tudo. Nós chegamos a colocar 5.000 pessoas num domingo.
Ali na... Não, na Colégio Grande Celso Ramos. Ah, no Celso Nós Ramos. usamos o colégio, então houve toda uma parada. Tu estudou no Celso Ramos? Estudei, eu fugi 3 vezes pela janela que eu não aguentava mais fazer o... Paulo, como tu é que- blumenauense? Só, nasci em 1963, dia 24 de dezembro, 10 para meia-noite. Sempre na região do Garcia. Sempre na região do Garcia. Então essa região ali eu tenho que... Aí tu estudou no Celso, no Ramos. no Santos Dumont? Fui, não, no Santos Celso não. Ramos. Fui coroinha, fui catequista, fui líder do grupo de jovens. Mas para padre não Tem. serviu? Eu acho que sim, ó. Padre é uma missão muito A responsabilidade é um pouco A maior, né? responsabilidade é maior Tem que abrir mão de porque- muita coisa, né? E as pessoas confiam naquela pessoa, né? Não que não e- devesse confiar E a em mim, vocação, cara. você tem que abrir mão de Exato, ter é isso filhos, que eu família, e digo, tu a tens vocação. filho, né, Paulo? Tenho 2 filhos especiais, tu deve conhecer, né? O Diego e o Ricardo. Que os idade que meninos eles estão de ouro, agora? 34 e 31. Né? Mas são 2 pessoas que, assim, eu sempre digo assim, eu quando... Eu pedi filhos a Deus, na verdade, né? Eu Sim. pedi. Eu disse, eu só disse assim, Deus, quando eu tiver filhos, que sejam especiais. Especiais no sentido de, poxa, trabalhavam, estudavam, formar uma família, né? Coisa desse Que é o sonho de todo pai, né? Exatamente. E quando eles nasceram, eles vieram, né, como PCDs, mas com uma mentalidade excepcional. Aí na época, eu até comentei com a minha esposa que eu disse assim, até fiz um post no Facebook, né? Eu pedi a Deus filhos especiais e ele me mandou 2 anjos. Né? Quais são as limitações deles, Paulo? Eles têm um atraso mental, né? Um atraso mental, né? Tipo, o Diego, por exemplo, ele é um excelente profissional. Se for lá no trabalho dele, ele é um excelente profissional. Bateu o cartão, o reloginho aqui muda completamente. Gosta de cantar, gosta de brincar de carrinho, gosta de ler revista da Mônica, de Cebolinha, ele tem uma lousa lá que eu com ele, gosta de estar escrevendo. Precisam ser lá. assistidos de 24 eterno. horas por dia. 24 horas por dia, porque eles têm as suas limitações também, né? Mas daí tu conseguiu atividade, eles trabalham, Sim, chegaram sim, a frequentar não, a escola, eles tudo. vão eles foram na escola alternativa, foram na PAI, foram no SESI, chegaram a estudar no Celso Ramos. E no dia a dia, em casa, convivência tranquila, como é que é, Paulo? Tem que saber lidar, só o pai e a mãe para entender eles. Tem que ter medicação diária também? É medicação, mas não é aquela medicação, é uma medicação rotineira só para manter um equilíbrio, né, na cognitivo deles. Né? Mas Os dois trabalham ou não? Os 2 trabalham. Que Não sei se legal, tu né? permite eu falar São o nome. produtivos. Por favor, fica à vontade aqui. Eu até digo assim, ó, a empresa que admitiu eles, que a minha esposa que no princípio foi atrás procurar um emprego para eles, ela conseguiu na Cooper. Na Cooper. E para mim assim, ó, independente de mercado, né, essas coisas, a Cooper para eles ajudou eles a serem cidadãos. Que bom, né? Que legal isso, né? Se tornar é bom que útil à a legislação ela contribui para que isso ocorra também. Exatamente. As empresas têm um certo benefício, têm uma obrigação também, né? De ter que contratar Exatamente. PCD, né? Até lembro de um tempo que agora o gerente que era da Água Amazonas, ele está na... E eles são atenciosos lá na Cooper com os meninos? Sim, não. Eu não posso reclamar, tá? Que bom, Eles que são bom. bem queridos. Até o chefe do Diego, quando pega férias, o Diego fica doente. Sente a falta dele. Ah, Pra como ter é uma importante ideia. isso, Chega, né? Então, é o Elton, o chefe deles, mas o cara é excelente. Paulo, tu podes ficar à vontade para falar da Cooper, até porque a Cooper é uma cooperativa que presta serviço relevante para a cidade, né? Além de produtos de boa qualidade, com bom preço, eles têm muitas ações sociais. E o único patrocinador do programa aqui, o único patrocinador, é a advogada Bruna Sentes Barney, porque ela olhou o primeiro programa e disse, eu vou patrocinar para melhorar o aspecto, tá? Eu vou melhorar os móveis. Então, o único patrocínio, viu, Marcelino? Pode anotar aí para a gente cobrar depois. O único patrocínio é da advogada Bruna Sentes Barney, que atua na área trabalhista e previdenciária, tá? Que bacana. Excelente profissional, recomendo, vocês não vão se arrepender, e ela é a nossa única patrocinadora. Então, muito obrigado àqueles que procurarem a doutora Bruna. E fica o convite aí, né? Você que é empresário que está assistindo o seu programa, também patrocine, dê uma força. Um programa muito bom.
E a gente precisa desse apoio. O objetivo, na verdade, não é financeiro. O objetivo é a gente ter um canal de comunicação aberto, né? Agora, lógico que todo apoio, todo patrocínio é importante também, porque se gasta muito em equipamento, né, Exato. Paulo? É isso que eu digo, é uma oportunidade para o empresário, aquele que precisa chegar mais próximo do seu cliente, né, na região de Blumenau, um espaço aqui, apesar de que o programa ele tem muito alcance, além de Blumenau, mas para Blumenau são milhares de pessoas. E o Blumenau em ação, ele busca patrocinadores, tem pessoas participando, ajudando, colaborando? Isso depende muito do tipo de trabalho que eu vou fazer, né? Eu não tenho um patrocinador fixo. Vamos supor, se eu for fazer, por exemplo, eu fiz a última matéria que eu fiz foi sobre ciclismo, né? Entrevistei o seu Áureo, ele falou sobre ciclismo e eu procurei patrocínios baseados naquela reportagem, o ciclismo, ou seja, loja de bicicleta, essas coisas, né? Mas eu acredito que agora o momento não é ideal financeiramente, né, por tudo que a gente vem passando aí atualmente, e não tive bons resultados. Mas também eu de uma certa forma, até entendo que eu preciso apresentar um programa de qualidade, que é que eu venho aprimorando com o tempo. Assim como você, Roberto Luz, também vem se aprimorando, melhorando equipamento para dar lá tu já está um passo à frente, tu já tinha colaboradores, tinha uma equipe, umas pessoas que faziam reportagem de rua. Me chamou a atenção, inclusive, algumas pessoas que trabalhavam contigo. Sim, a ideia, a princípio, realmente era isso, era fazer crescer. Mas como eu ainda era muito inexperiente, eu não sabia lidar com a coisa, né, com esse trabalho, que eu não tinha trabalhado dessa forma, né, com marketing digital, algumas coisas não se encaminhavam como a gente pretendia, né? Então, para evitar alguma coisa lá na frente que fosse prejudicial para o canal, aí eu optei por manter tocar sozinho. Exatamente. Mas tu tens outra atividade profissional também, né? Sim, eu trabalho como zelador em condomínio, né? Aliás, eu estava trabalhando, estou encostado já saí do encosto e estou aí voltando ativo. Tu estava com problema de saúde, Paulo? Eu andei fazendo cateterismo, porque eu andei sentindo alguma coisinha no coração, aí fiz uns exames e acusou que eu tinha um probleminha no coração, né? Mas nada assim que, meu Deus do céu, foi feito com antecipação, né? E a gente já... A prevenção é muito positivo, né? Dizem que os homens morrem mais cedo porque não se cuidam. E, de certo modo, esse ditado é verdadeiro. Muitas pessoas, às vezes, deixam de buscar, e eu me incluo nessas pessoas, deixam de buscar o tratamento preventivo, mas é importante que tu buscou, como já te tranquilizou, já está resolvendo, até porque tu tem 2 filhos para cuidar, né? Eu sempre penso nessa questão dos 2, mas eu também converso com os 2 sobre isso. Eu vou preparando eles aos poucos. Entendeu? Eu vou dizendo ao filho, aí eu me baseio, né, até por matérias jornalísticas, né, e explico para ele, a pessoa depois morreu por causa disso, daquilo, ficou filho, mas o filho tinha aquele cuidado, entende? Aí eu trabalho Tu prepara uma base, se acaso, porque a vida a gente não sabe a hora da chamada, né, Paulo? Eu sempre... Tem a tua esposa também, mas... Isso, a dona Miriam, que com certeza deve estar assistindo, se ela não estiver assistindo, nós chegamos em casa, nós vamos conversar. Ela vai dizer, eu não gosto que fale disso, que fale de morte, geralmente mulher não gosta, né? Mas a gente sabe que é das coisas da vida, né? E, Roberto, você falando da minha esposa, aconteceu uma coisa tão interessante quando eu conheci minha esposa, que, assim, eu digo, tudo é regido por Deus, né? Eu, pelo menos, acredito fielmente. E eu trabalhava na Ciering, na época, aqui na Matriz, e eu jogava para as 3 equipes deles, futsal, futebol de campo e futebol suíço. E jogava uma bolinha boa mesmo, Paulo? Olha, eu não vou dizer que eu jogava, mas eles me chamavam para jogar. Se chamavam, né? E que posição que tu jogava? Joguei com Cutelo, joguei com Indy, joguei... Gente boa de bola. Um monte. Que posição tu jogava? Cutelo jogava no Blumenau, tudo na época. Eu não tinha uma posição definida. Eu atuava, sabe aquele, como é que se diz? O cara jogava em várias posições que colocava. Eu estava à disposição. Onde colocasse, eu ia cobrir. E era menos no gol. Olha, eu não lembro de ter jogado no gol, mas eu tinha intenção de jogar no gol também. O resto era polivalente. Isso, a palavra correta é polivalente. Essa palavra que eu queria dizer. E era bacana, a gente fez tantas amizades, mas tantas amizades. O futebol, o esporte em geral é bom para isso, né? Exato. tantas pessoas, tem muitos que já faleceram, mas eu ainda encontro pessoas na rua que dizem, Paulo, que saudade daquele tempo. Eu participo ainda, apesar dos meus 53 anos,
Eu participo de 2 patotas, então a gente joga futebol terça e sexta-feira. A gente tem patota que tem quase 20 anos, então são amigos que você preserva semanalmente quase 20 anos. Ou seja, quase metade das nossas vidas, né? E ao final da nossa caminhada pode representar quase que 1/3 dessa caminhada. Você falou de esporte, em 2008, fundou-se a FABLU, Associação de Futebol Amador de Blumenau. E havia um pouco de intriga entre os clubes que estavam afiliados à liga, né? E eles queriam fazer uma associação independente da liga. E eles conheciam o meu trabalho, que eu fazia muita Copa Garcia de futebol de campo veteranos, que aí eu reunia esse pessoal, e eles me chamaram para uma reunião e disseram: Paulo, nós queremos formar uma associação e nós vimos que uma pessoa boa, uma pessoa que sabe coordenar, né, organizar as coisas. Me convidaram para ser, eu disse: olha, posso até ser o presidente, né? Mas sozinho não. É eu e todo mundo, ou não é eu e não é ninguém. Aí eles toparam, foi por aclamação, fiquei presidente e tal. E aí, depois do primeiro campeonato que a gente fez, reunimos várias equipes, cada um pagava sua mensalidade, tinha arbitragem de liga, havia até uma briga lá dos juízes da liga, o Badia, na época, ele não gostava muito que apitasse, porque queira ou não queira, chega a ser um concorrente, né? Então fazia árbitro de Pomerode, de Indaial, trazia para apitar o Nacional. E já no segundo campeonato que a gente ia realizar, a Kaiser entrou em contato comigo. E a Kaiser ali, através da Fernanda, um tremendo carinho que eu tenho por ela, pela forma como ela conduziu o processo ali da Kaiser conosco. Falando de novo, Roberto, perdão que eu sou muito... Não, fica à vontade, fica à vontade. É que eu sou muito... As rádios, à época, cobriam muito esse campeonato patrocinado pela Kaiser, né? Exato. Então, eles vieram, marcaram um dia comigo, lá aqui na Rua da Coca, ali, né? E me chamaram lá e o senhor pode vir lá para a gente conversar. Aí veio um representante do Rio Grande do Sul, tinha um do Paraná, não falha a memória, tinha um de São Paulo e tinha 2 de Florianópolis. E sentamos naquela mesa e ele disse: seu Paulo, a gente teve boas informações sobre a FABLU e decidiu vir ver se a gente faz uma parceria com a FABLU para trazer a Copa Kaiser para Blumenau, porque a Copa Kaiser é a nível nacional. O campeão de cada estado decide a final num determinado estado, que a Kaiser vai lá e patrocina todas as equipes que iam para lá na época, né? Eu não sei como funciona hoje, como está hoje. E dali em diante fizemos campeonato. Botamos lá 32 equipes, aspirante, titular e veterano. Essa caminhada comunitária acabou te levando para a política, e a política partidária e eleitoral. Quando tu teve a primeira experiência com urna? O problema, uma das minhas maiores dificuldades é que eu via a política de uma forma. É o mesmo que você está no estádio fazendo torcida para o time e, desce daí, vem cá jogar agora. Vou botar na posição tal. É que eu não sei fazer politicagem. Eu sei fazer política, mas politicagem eu não sei fazer. Eu não entendo essa jogada. Mas que ano que tu estreou na política eleitoral? Olha, eu não posso te precisar, mas eu acho que eu concorri 3 vezes já. Né? 3 vezes, e a última eu concorri pelo PDT, né? E eu fiz 340 votos. Fosse o 4º colocado numa eleição de muita abstenção, né? Exatamente. Muito eleitor não foi votar. Muito eleitor não foi votar. E tu fosse o único candidato, Paulo, que eu conheço, e aí eu vou aproveitar a oportunidade aqui para falar. O Paulo é o único candidato que eu conheço que devolveu o dinheiro que recebeu do fundo partidário. Verdade. Na eleição de 2020, o Paulo e todos os candidatos do partido dele receberam 10 mil reais. O Paulo devolveu os 10 mil reais. Eu posso dizer isso porque eu fui o advogado que assinou a prestação de contas. E ainda disse: Paulo, tu não precisa devolver esse dinheiro, pode usar esse dinheiro na campanha. Aí tu disse: não, Roberto, eu não quero usar o dinheiro do fundo partidário. Né? Com toda a dificuldade que eu tenho, eu quero fazer campanha sem o dinheiro do fundo. E, na verdade, eu fiz 340 votos, né? Gastei 120 reais, os 30 mil santinhos, não me falha a memória, que o partido cedeu, né? Além do fundo partidário que eu não usei, 30 mil santinhos para um universo de 200 mil eleitores. Paulo, só que tem uma realidade na política que se impõe.
O dinheiro faz muita diferença Faz. na política, principalmente para as campanhas proporcionais. Vereador, deputado, a votação tem muita relação com o tamanho do investimento, a quantidade de cabos eleitorais e a Exato. quantidade de pessoas que você consegue colocar na rua ou atingir. Então, tem algumas limitações do candidato e, às vezes, a pessoa é boa, ela tem boas intenções, mas não consegue chegar na população com essas ideias porque a população não consegue tomar conhecimento. E aí vamos pegar o teu exemplo. Tu tens uma rotina, tu tem que trabalhar no teu emprego formal, tu tem que cuidar dos teus 2 filhos, né? Tu faz a tua atividade comunitária, tu tem que dar uma atenção para a esposa, tu não tem como visitar todas as casas durante a eleição. Aí você consegue algum sábado, algum domingo, alguma coisa nesse sentido, né? Até que nessa questão, uma pessoa na época falou para mim, Paulo, eu acho interessante que mesmo com todas essas tuas dificuldades pessoais, que são problemas diários, né, rotineiros, mas em uma escala maior pela questão dos PCDs, meus 2 filhos especiais, cara, ele simplesmente disse, eu te acho um herói, cara, porque a pessoa que sai numa campanha, gasta R$120, consegue 340 votos, sem cabos eleitorais, tu é um vitorioso, porque se for olhar na colocação, eu fiquei bem no meio. Né? E ele até disse, tem gente que gastou. Para fazer essa votação, gastou muito dinheiro. Fez menos votos que eu. Então, assim, para mim foi um orgulho, uma honra ter ouvido isso. Por quê? Porque foi o Paulo verdadeiro que estava na campanha. Talvez o instrumento que possa te ajudar a resolver um pouco isso é a internet. Sim. Né? É a expectativa que as pessoas consigam. Só que também o problema da internet é que eles têm um controle também de audiência, né? Sim, sim. Eles têm alguns algoritmos que eles falam, né? Algoritmos, né? Algoritmos, né? Isso. E isso... Algoritmo. Então, eu tinha falado correto, né? Exato. E isso acaba controlando um pouco o acesso. Então, eles limitam a tua chegada, né? Perfeito. Infelizmente, faz parte do jogo, porque também o YouTube, o Google, o Facebook, eles querem patrocinar, né? Exatamente. Eles querem receber pelos patrocínios. Agora, tem uma mudança que vai ocorrer para essa eleição, que o Facebook, o Google, me parece que o YouTube não vão mais aceitar patrocínio. Aquelas propagandas pagas não serão mais aceitas. Então, talvez eles abram um pouco mais para a comunicação orgânica. Exatamente. A audiência orgânica. E aí, quem sabe, tu consiga puxar um pouquinho mais de brasa pro teu pirão. Só Deus sabe o dia de amanhã, também não sei se eu vou ser, né? A gente tem essa expectativa, mas a gente tem que respeitar a legislação, né? Isso. Mas tu tens te aproximado mais do campo que tu te identifica, né? Tu estava lá no PDT em razão da tua amizade com o Dr. César Sim e tal, mas a tua identificação política, ideológica era mais à direita, né? Então, isso te atrapalhou um pouco lá, né? Exatamente. Então, talvez agora no caminho que tu estás escolhendo, talvez tu tenhas uma melhor sorte também com o teu eleitorado. Vai depender muito do trabalho também, né? Porque talvez eu ganhe mais, talvez alguém que, né, na outra eleição participou, não... Mas tu tá como pré-candidato hoje, né? Sou pré-candidato, com certeza sou pré-candidato, né? Até eu tenho deixado bem claro quando eu faço as minhas matérias que o nosso canal não tem política, é isento, eu separo as coisas. E não fala basicamente em política o canal, né? Meu canal não tem, não se fala de política, tu não vai encontrar nada de política, e não se fala de notícias ruins, acidente, morte, tragédia, porque isso já é uma coisa natural, todo mundo vê, acompanha vários, então eu não seria mais um disseminador desse tipo de notícia. E a notícia ruim, a tragédia, ela puxa, ela tem uma audiência, mas ela é pesada para administrar isso. Eu tenho visto e acompanhado, agora até cansei de ver, começou a me afetar, aquilo que
aconteceu e continua acontecendo no Rio Grande do Sul. Meu Senhor, Né? eu não posso mais nem ver isso. É triste, né? Você vê algumas coisas, você vê que você fica feliz, mas ao mesmo tempo você se emociona, como foi o caso hoje, que acabei acompanhando, de um cavalo que estava 2 ou 3 dias em cima de um telhado, lutando para sobreviver, numa exaustão ao extremo, completamente cercado de água. Aí o bombeiro conseguiu chegar com um bote salva-vida, vários bombeiros, e conseguiram colocar aquele animal pesado dentro do bote e salvar. E isso está acontecendo com mulheres, crianças, idosos. Talvez tem pessoas que não foram nem socorridas, né, Paulo? Já são mais de, se eu não me engano, são mais de 100 vítimas já confirmadas e outras 100 e poucas desaparecidas que devem, ao final, se confirmar como vítimas. Então, são coisas que afetam também, né? Principalmente a nossa região aqui, que já sofreu muito com isso. Né? A tua casa, a tua rua. A gente, quando vê aquilo lá, a gente já está até acostumado. Mas mesmo assim, a gente se sensibiliza, tem aquela empatia. Poxa, eu passei, olha lá, ele está passando a mesma coisa, né? E ali, Roberto, até falando essa questão, né? É como um repórter falou, né? A hora que a água baixar, vai ser o maior cemitério natural já visto. Né? É verdade. Porque tem coisas lá que desapareceram, a gente não sabe se as pessoas estavam na casa, foram juntos. Tem histórias inteiras que foram varridas, né? Eu nem gosto mais de olhar justamente foram por causa emprego, disso. casa, produção, tudo. Meu Deus, né? é coisa que entristece um monte, né? Você já passou por mais de uma vez, né, Paulo? Exatamente. Começou Eu não cheguei a ser atingido diretamente, mas viveu isso, né? Isso Tanto que começou a tua participação comunitária a partir de um sofrimento que tu visualizou, né? Até em 1990, uma reportagem de um jornal aí, eu apareço caminhando no meio da lama lá junto com o pessoal. Ajudando. Ô Roberto, então, só para concluir essa questão do Rio Grande do Sul, eu queria fazer um alerta também, eu acho interessante a gente passar isso para os telespectadores, cuidar com o que compartilha, verificar a veracidade daquilo que estão divulgando, porque nessa hora, cara, infelizmente o ser humano, nessa hora tem aquele que age de má fé, infelizmente. E para os dois lados, né, Paulo? É Meu incrível como tem pessoas que têm um oportunismo político tão grande que não conseguem respeitar uma tragédia. Independente de quem seja o governante, nessas horas você tem que ser solidário. Mas é uma minoria também, né? Estender a mão, mas é uma minoria barulhenta, né? É isso aqui incomoda. Na hora que você tem que estender a mão, que você tem que ser solidário, que você tem que priorizar a defesa e ajuda das pessoas, as autoridades, corpo de bombeiro, polícia militar, exército, tem que vir a público, ficar desmentindo fake news, gente criando problema. Vamos fazer outra coisa, vamos arrumar o que fazer. E você vê... Vamos cachimbar formiga, como se dizia antigamente. Roberto, tu vê uma coisa interessante, né? Adversários políticos, adversários no futebol, adversário em religião, diga-se de passagem, né? Porque são várias denominações, e adversário entre aspas, eu falo de uma forma assim genérica. Mas pessoas que são de uma determinada time, outra é do time, outra é de uma igreja, outra é de uma igreja, o político é daquele partido, é político é daquele partido, né? E nessa hora estão todos com o mesmo pensamento, fazendo a mesma coisa. Tem que se unir, né? Exato. Tem que se unir. Eu digo assim, ó, tem um ditado que diz que política, religião e futebol não se discute. Aí que está o grande erro. Aí que está o grande erro. Futebol até eu concordo, porque às vezes a gente assiste aí coisas no futebol que, na torcida, às vezes até dentro de campo, que não, sabe, não tem... não me passa pela minha cabeça ver esse tipo de coisa, briga na arquibancada, esse tipo de coisa, não me passa na cabeça. Mas agora, política... Qual o sentido que faz o cidadão sair de casa, né, numa quarta-feira à noite, num sábado, num domingo, ir para um estádio para trocar soco, para trocar pedrada, trocar bomba? Não faz sentido, né, Paulo? Isso é coisa de bandido, não é coisa de torcedor, né? O futebol é lazer, recreação, levar a família, se divertir. Tem gente que ganha Entretenimento, dinheiro, né? tem, a gente sabe que tem, Faz mas parte, as pessoas que faz estão ali são parte. profissionais. A gente até torce para quem tem a felicidade de ganhar dinheiro. Exato. Porque isso é bom ganhar E dinheiro. gera
serviço, gera renda. Gera para um movimento, monte de gera pessoas, dinheiro, né? faz Gera movimentar. riqueza, distribui riqueza. Aquela empresa que fabrica camisa, ela vende camisa, as pessoas que estão trabalhando lá vão ter o seu salário, entendem? É esse tipo de situação. Na política, não se discute. Gente, politicagem não se discute. Política se discute. Por quê? Porque você é político dentro de casa, você administra a sua casa. Você já é um político. E a política verdadeira, no campo político, tem que ser isso. Uma administração que se leve o bem comum de encontro àqueles que... E hoje em dia, dentro de casa, é que tem que ser político, porque tudo tem que ser negociado. Exatamente. Não dá Tu para tá você na ponta do papel tomar uma ali decisão fazendo sozinho, impor tudo. Os filhos já cobram. Se você for muito radical, tentar impor uma verdade, você vai perder a mulher, vai perder filho, vai perder o teu... E você teu faz seu relacionamento. orçamento mensal, pô, eu ganho R$1.000 por mês. Se eu gastei 1.001, quanto é que eu vou ter mês que vem? E vai ter que ter a participação, porque hoje em dia você depende da ajuda de todos, da esposa, de Exatamente. filhos, né? Então tem que... É lógico que a gente entende, tem milhares de pessoas que não conseguem manter esse orçamento. Eu me incluo dentro desse patamar. Mas assim, se a gente tentar, poxa, internet eu preciso? Preciso. Mas é necessário? Luz eu preciso. Gás eu preciso. Água eu preciso. Né? Remédio eu preciso. Né? Então essas são as nossas realidades. Né? Dentro da política, deveria ser a mesma coisa. O que é essencial e o que é supérfluo? Vamos cortar isso, que Quais não são as agrega, não prioridades, ajuda. Quais são... Se os nossos governantes trabalhassem dessa forma, eu tenho certeza que o trabalho seria muito melhor. Mas daí vem a questão ideológica, partidária. Lembra no começo, quando eu falei que o governo do Estado dizia uma coisa e a prefeitura dizia outra? Por quê? Porque eram partidos diferentes. E quem sofre com isso é o povo. Religião é a mesma coisa. Né? Eu fui catequista, fui coroinha, não faço parte de nenhuma congregação, né? Casei na igreja luterana, frequentava a igreja católica. Por quê? Porque eu sou uma pessoa democrática, eu acho que todos querem levar no mesmo caminho. Não, mas o Roberto da Luz tem que ser da minha igreja católica. A Assembleia de Deus, o Roberto da Luz tem que ser da minha igreja. Essa conquista de almas eu acho que não é necessário, né, Paulo? Cara, assim... Quem tem que conquistar é Deus, né? Exatamente, Deus está presente. E ali. ele não está preocupado em correr atrás, né? Não, né, tem várias formas de contextualizar o que eu vou falar. Mas na própria Bíblia lá diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. É bíblico. O que ele quis dizer? Deus não habita o tijolo. Deus não habita o concreto. Deus não habita a luz que está ali em cima. Ele quer estar no teu coração. Esse é o verdadeiro templo que ele E ele está no mar, está nos rios, está nas árvores, né? Está na lua, está no ar que nós respiramos, no vento que sopra. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade para entender isso e brigam por muito pouco, né? Brigam por muito E o interessante, Paulo, de tudo isso, e vale para a política também, e isso em grande monta vale para a política, é que geralmente esses contendores, essas pessoas que falam sem equilíbrio, essas pessoas que criticam mais do que fazem, as pessoas que só atacam veementemente, sem pensar, sem consciência do que está falando, eles acabam recebendo mais holofote do que aqueles que trabalham. Eu falo assim, né, eu acho que, Roberto, que o momento é união, é unir. Gente, amor ao próximo, empatia, vamos se unir. Como é que eu posso dizer que eu amo Deus se eu odeio meu vizinho do lado? Amor é o próximo, quem é um vizinho ama Deus. Não pode amar um e odiar o outro. Tu ama, tu odeia. Como é que você vai dizer, eu faço bem lá na minha igreja, se você não se dá com o vizinho do lado, quando você embarca no carro, o primeiro erro que o motorista faz na sua frente, você baixa o vidro e sai xingando e mandando para todos os lugares do universo aquele cidadão que cometeu um erro no trânsito. Você vê como nós, seres humanos, pensamos mais negativamente que positivamente, mas isso é questão do teu dia a dia. Só que se tu colocar essa coisa boa na tua cabeça, tu vai preencher o teu subconsciente com coisas boas. O otimismo ajuda, né, Paulo? Né? Não, a fé, né? Exato. Acreditar, né? Ter autoconfiança, tudo isso é positivo, né? Se você chegar para uma pessoa hoje, eu vou falar uma coisa aqui, que é até uma brincadeira que eu faço com vários amigos. Eu chego e disse, meu, cara, tu viu o que aconteceu naquela padaria lá do lado da tua casa às 4 horas da manhã? Viste o que fizeram lá?
Aí a pessoa, meu, não vi, roubaram, assaltaram, o que aconteceu lá, cara? Meu, cara, fizeram pão, bolo, cuca, já às 4 horas da manhã já estava. A gente pensa tão negativo que as pessoas já pensam, meu, o que aconteceu lá? Roubaram, mataram, pode fazer. Todo mundo fala a mesma coisa. Às vezes você está desacreditado, desanimado, desesperançoso, sem fé, como você fecha portas, né? A história daquele cara que o carro estragou e ele precisava de um macaco para o carro dele, aí ele já estava infernizado, já estava desanimado, aí ele olhou uma luz, viu longe uma luz acesa, ele disse, lá tem uma casa, mas eu vou chegar lá, aquele desgraçado não vai me emprestar um macaco, né? Pô, e eu vou ficar aqui na rua, com frio, com chuva. Aí ele foi caminhando, foi se aproximando da casa, e aí o dono da casa apareceu, viu aquele senhor vindo caminhando, começou a pensar, pô, coitado daquele senhor, essa hora da noite na rua, precisa de uma ajuda, no que será que eu posso ajudar? E quanto mais aquele cidadão chegava perto da casa, mais ele enchia o coração dele de raiva e desânimo. E aí, a ponto que ele chegou, e antes que o cidadão, dono da casa, pudesse cumprimentar ele, disse, olha, tu não quer me emprestar esse macaco? Pode ficar com essa merda desse macaco, eu vou dormir dentro do carro na chuva mesmo. Às vezes você não tem paciência nem para acreditar, né? É que vivemos hoje, né? A gente vive nesse mundo conturbado, são muitas informações ao mesmo tempo da tua cara. Se tu não te reciclar, tu não parar e pensar, qual é a informação que eu quero para mim, para mudar, né? Porque terremotos, guerras, política, todo tipo de informação entra o tempo todo na tua quantas cabeça. guerras que nós estamos tendo hoje ao mesmo tempo, né? Guerras sempre existiram, mas não existia modernidade para divulgar todas as guerras. Para transmitir ao vivo, hoje online, você tecla né? o celular aqui, em 2 segundos tu está lá no E Japão. aí você vê assim uma coisa tão desumana, tão brutal. Às vezes os meus filhos, a minha mulher pergunta, por que o pai assiste tanto essas cenas de guerra que são tão brutais? Eu acho que eu assisto isso até para alimentar a minha incompreensão do porquê que leva, né? O que leva o ser humano a participar de uma guerra. É uma coisa inadmissível, né? Impensável. Você já prestou atenção por que acontecem essas guerras? Todas elas? Sempre por questão política, né, Paulo? No final, a guerra é o último instrumento. Quando a política falhou em todos os seus objetivos, guerras aí se impõe a guerra. Comerciais. As armas. Também o poder, né, o dinheiro, o comércio. Todas as guerras são por poder e por comércio. A história toda tu acompanha, a única questão das guerras é para conquistar outro povo, para ter o poder e dominar lá aquele que tem mais petróleo, que tem... Verdade. É o único sentido das guerras. Paulo, eu queria conversar mais tempo contigo, mas eu sei que tu tens um compromisso, eu estou olhando aqui para o relógio e o nosso tempo está encurtando. Então só vou para me despedir aí. Quando nós falamos ali na questão da política, eu fiz aquela votação, uma pessoa me disse, Paulo, mesmo tu perdendo, tu nunca abandonou a comunidade. Eu acho que... Porque tem pessoas que se frustram, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço aqui próximo, que foi candidato e perdeu a eleição. Já tinha ganho outras, perdeu. Aí, tá, como é que tu tá? Vai ser candidato? Nunca mais. Mas reclamou do povo, assim, uma barbaridade. Às vezes o povo também tem a sua compreensão, né? A gente tem que tentar um dia chegar no coração deles, né? Eu sempre digo assim, não misture amizade com política. A decepção vai ser grande. Porque ninguém é obrigado a votar em ninguém também, né? Porque, vamos supor, se eu chegasse numa eleição passada e pedisse, né, Roberto, olha, para você candidato aí, de repente, tu me dá um apoio lá na frente. Tu, pô, beleza, mas no teu coração, tu pode estar com outra pessoa, mas como tu não quer perder a minha amizade... Não quer te ferir, não quer machucar, machucar, né? né? Tu vai dizer, não, pode contar comigo. E às vezes uma pessoa tem várias pessoas também no seu rol de relacionamento, no seu dia a dia. É isso que eu digo. E também são pessoas boas, também estão correndo pedindo voto, E que enfim. balança, a pessoa né? fica agora. Então é nessa hora que... Desde que o cidadão não venda o voto, não vote por egoísmo, né? Tem um pouco mais de cuidado também para não votar em gente ruim, né? Porque tem muita gente ruim recebendo voto, né? Isso é triste também, né, Paulo? Você saber que aquela pessoa não tem bom caráter, não é um bom ser humano
E aí o cidadão se ilude com algumas coisas que assiste, ou com algum modo de vida, porque aquela pessoa diz, mas eu defendo isso, defendo aquilo. Primeira coisa é votar em quem é bom. Eu penso isso, você tem que votar em quem é bom de coração, em quem é um bom ser humano. Não existe bom político sem ser bom ser humano. Exatamente. Né, Roberto? Então, eu agradeço, quero te agradecer, né, por essa oportunidade. Foi para conhecer um pouco do Paulo também, né? Muito, para os nossos amigos conhecerem um pouco mais do Paulo. Se eu fosse falar mais alguma coisa aqui, gente, nós ia levar mais 1 hora, porque tem cada coisa assim. Seria uma conversa por 1 hora e meia. É uma pena, eu sei que tu tens o teu compromisso, tem que ir lá buscar os teus meninos e lá não pode falhar nem 1 minuto, né? Eu ia dizer, quando eu conheci a minha esposa, rapidinho, vou tentar resumir em 30 segundos, eu trabalhava na Hélio, o horário das 5h30, e às vezes eu fazia hora isso até 10 horas da noite, naquela época, lá em 1983, 84. E várias pessoas me buscavam para jogar. Vários times corriam atrás. E às vezes eu tinha que me esconder para o cara não me achar. Né? E um dia desse, uma pessoa me contou, Paulo, tem um torneio lá na Almirante Tamandaré, na República Argentina, e eu quero que tu vá. Daí disse, eu vou pensar, cara. Cansado, um sábado, de tarde, uma quadra de cimento, né? Aquelas quadras. Aquelas quadras para perder um dedão era fácil, né? Só que na sexta-feira à noite eu fiz a minha mochilinha e levei junto, porque se desse vontade eu ia. Aí deu 1h30, eu saí, olhei aquele sol de rachar, eu olhei para o ônibus que ia para lá e disse... Era que chute ou tênis? Era um tênis 3 estrelinhas, aquele que tu enfaixava com 30 rolos de esparadrapo. Aquele que comprava no camelô, aquele branquinho, mas aquele era bonzinho até, né? Não, era bonzinho, tanto que valia a pena enfaixar ele todo. E eu peguei... Não, eu vou. Peguei, entrei no ônibus, embarquei para o ônibus, subindo. Quando estava começando a subir lá na República Argentina, cara, eu sou sincero a dizer, por isso que eu disse que eu acredito em Deus. E não abandono essa ideia. Me deu um clarão dentro do ônibus, eu olhando, me deu um clarão, eu não vi mais nada dentro do ônibus, eu não ouvia mais nada dentro do ônibus. Sabe assim, tu tá num lugar, mas não vê nada e não ouve nada? Aconteceu comigo, bem na hora que eu comecei a dizer assim, Deus, coloca uma mulher em minha vida que vai fazer uma diferença na minha vida, vai mudar, vai dar um rumo na minha vida. Não que eu estivesse perdido, né? Eu falo assim, né? Em casar, ter filho, coisa desse tipo, nesse sentido. E naquele dia eu conheci minha esposa. Mas isso é uma verdadeira homenagem do Dia das Mães, hein? Sou casado até hoje com a mesma pessoa que eu conheci, né? 30 e quantos anos? 30, nós casamos em 1992. Nos conhecemos em 1986 e casamos em 1992. Lá vai 34 anos. É uma vida, né? A gente passou muitos altos e baixos. Paulo, Roberto, muito obrigado pela tua presença. Te desejo toda a sorte, tu é merecedor. Tomara que continue dando tudo certo na tua vida. Tá? Com muita positividade. Obrigado a todos aí que acompanham o canal, obrigado pela sua audiência e acompanhe mais o canal do Roberto, né? Podcast, vai vendo podcast. o Roberto o que é da Luz. podcast? Podcast é essa conversa aqui. É um bate-papo. Podcast é um bate-papo. Para quem não sabe inglês, assim como eu, podcast é um bate-papo. Então, agradeço também de coração. E quem puder seguir lá o meu canal também, Roberto, Blumenau em Ação, variedades, notícias, tá? Acompanhe lá, dá uma força. Ajude quem quer ajudar. Isso aí.